rádio é mais o rádio musical. Você pode perceber que cada vez mais as rádios musicais, elas estão tendo programas jornalísticos ali no horário cedinho ali, das 6, das 7 às 9 da manhã e tal, né? E com cada vez mais informação, porque a molecada para ouvir música, pô, quando eu era garoto, né, na década de 70, 80, pô, era a Rádio Jovem Pan, Rádio Cidade e tal, você conhecia as músicas ali na rádio, pô, eu anotava, eu ficava escrevendo a letra das músicas. Gravava fita direto, você ficava Virava, né, não, você ficava esperando. O começo da música, né? Ficava esperando para gravar, tal, depois anotava as letras, tal, né? Hoje em dia, a molecada, né, quer ouvir música, ou a gente, com todo mundo, né, cara? Você vai, né, na internet e tal, e você tem tudo lá. Você tem acesso a todas as discografias que você imagina. Tudo. Exatamente. Então a rádio musical, ela está tendo que se reinventar mais, eu acredito, né? Eu não trabalho em rádio musical, mas eu acredito que está tendo que se reinventar mais do que o radiojornalismo. Eu acho que o radiojornalismo, nesse aspecto, né, continua forte, segue firme. porque é o imediatismo ali, né? A questão do momento e tal. Então acho que agora a rádio estritamente musical, bicho, né? Se não se reinventar, bicho, não vai, né? E aí você, até falando sobre esse tipo de conteúdo e tudo mais, você falou que você tem um programa que é de 5 horas, que vai da meia-noite às 5, E no sábado é da meia-noite às 6. No sábado eu fico Mas você fica ao vivo todas as horas? De sexta para sim. De sexta para sábado até às 6 da manhã. Então você deve ter uma liberdade enorme, assim, de conteúdo. Como sim. Funciona? Então, a estruturação do programa, assim, a primeira meia hora eu tenho muito material, né? A CBN tem muita gente trabalhando e tal, nas outras praças também. Então eu chego lá, eu tenho um material muito extenso para fazer aquele, né? Mas montam o material todo para você? Não. Eu chego lá e eu vejo, por exemplo, o material da reportagem, eu tenho tudo ali para mim, eu só separo e vou e numero, entendeu? E eu, na primeira meia hora, eu chamo os destaques dos repórteres, as manchetes e tal. Então quem ouviu o programa primeiros 20 minutos ali vai estar sabendo de tudo que aconteceu naquele dia lá. A partir daí eu começo a colocar as reportagens gravadas, né, de Brasília, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas principalmente, que são as 4 praças que a gente tem equipe, e das outras vem também, né, quando tem alguma coisa mais importante das outras vem também. Então eu começo a colocar esses boletins e tenho liberdade para comentar, para me posicionar sobre os assuntos ali. Normalmente até as 2 da manhã a gente vai nessa toada do factual. Das 2 às 4 é o momento em que eu pego as principais entrevistas que rolaram ao longo daquele dia anterior e jogo no ar. Entendeu? Então tem coisas que praticamente todo dia eu coloco. Por exemplo, a participação da Vera Magalhães no programa Ponto Final, do Bocardi e da Carol Moran, que é normalmente uns 25 minutos. Todo dia eu pego, entendeu? A participação do Sardenberg, do Merval, né? Eu vou pegando esses comentários e tal e vou soltando entre 2 e 4 da manhã. Porque também, eu não aguentaria e o ouvinte não aguentaria ficar me ouvindo 5 horas falando, né? Então, então tem muita coisa. Muita sonora. Material, muito. Né? Então eu tenho arquivos, por exemplo, a Vera com o Bocardi e tal, 20 e tantos minutos. Normalmente eu boto isso às 3 da manhã, então vai das 3 às 3 e meia, entendeu? E tem outras entrevistas longas, por exemplo, o Estúdio CBN, da Tatiana Vasconcelos e do Fernando Andrade, eles sempre fazem uma entrevista longa também, que dá para eu tirar ali uns 20 e tantos minutos. É mais um bloco grande que eu boto ou às 3 e meia ou às 2 e meia, entendeu? E aí você vai, naquelas 2 horas eu consigo pegar, né, o que de melhor, o que de principal rolou no dia anterior e boto no ar. Aí às 4 eu faço o editor, que é o Edmilson Fernandes do Jornal da CBN, ele já está fechando o jornal naquele momento ali. Então ele me passa meio que, né, um aperitivo do que vai ser o jornal. E aí é uma parte que eu leio bastante, com as sonoras, tal, são edições que eles fazem dos principais assuntos, e vai até 4h20, mais ou menos, tal. Aí às 4h30 eu repriso a minha entrevista, porque a entrevista que eu gravo às 10 horas, eu levo ao ar sempre a 1 da manhã, né? Na verdade 1h03, né? Porque é depois do repórter CBN, né? Você pode, a cada meia hora entra o repórter CBN, então eu boto essa minha entrevista gravada a 1 da manhã e eu repriso ela às 4h30. Então aí fechou o programa, entendeu? Perfeito. Já tem a grade toda certinha ali, né? Eu tenho muito material, muita reportagem. Normalmente,
eu tenho umas 20 matérias para colocar no ar. Tem dia que tem 25, tem dia que tem 15. A média é mais ou menos umas 20 matérias. Né? Então, dá bastante. Matéria em média de 2 a 3 minutos, assim, normalmente, né? Tem algumas maiores. De sexta para sábado eu uso as matérias especiais que eles gravam para o final de semana, que são matérias de 6, 7. Eu tenho às vezes umas 5, 6 matérias de 5, 6 minutos. São matérias mais aprofundadas e tal. Essa é uma vantagem do apresentar o CBN Madrugada. Eu coloco pela primeira vez essas matérias no ar, porque elas rodam no final de semana, entendeu? São matérias mais produzidas e tal, e que dão uma força também no programa de sábado, que tem 6 horas, né? Aí é bravo. Você comentou sobre você ter o seu tempo ali para expressar a sua opinião. E como é que funciona, principalmente lá na CBN? Assim, você tem que manter uma imparcialidade, principalmente nesse momento que a gente vive no país e tudo mais, né? Você tem que manter a sua imparcialidade. Fica difícil manter essa imparcialidade? Ou você tem o seu espaço ali para expressar a sua opinião pessoal? Sim, minha opinião pessoal. E aí você me abre espaço para falar o que eu aprendi com Heródoto Barbeiro, né, numa palestra dele, que ele falou assim, olha, eu não sou imparcial. Eu, como cidadão, eu tenho as minhas opiniões, tal, então eu não sou imparcial. Eu, como jornalista, também não sou imparcial, eu sou isento. E acho que é um grande ensinamento, né? Porque quando a gente se coloca, a gente está sendo parcial, a gente está colocando a nossa opinião sobre determinado assunto. A importância é você ser isento, você não ter ligação com nenhum partido político, com nenhuma corporação, com nenhuma empresa. Então, eu tenho liberdade total para colocar as minhas opiniões, né? Eu sempre falo, né, que o meu lugar de fala é a Constituição brasileira. Está lá escrito que é dever do Estado, do governo que estiver lá de plantão, né, diminuir a pobreza, reduzir a desigualdade social, tal. Então eu advogo em prol disso, entendeu? Então isso me dá uma liberdade para me colocar diante das situações de uma forma muito, muito natural. Eu recebo críticas ferozes nesse momento de polarização de ambos os lados, entendeu? De ambos os lados, entendeu? Eu falo, é complicado. É complicado. A gente está num momento muito complicado em que as pessoas têm uma dificuldade muito, muito grande de ouvir, né, cara? Exatamente. Ouvir. E o problema é que tá ficando